Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você e desde já agradeço pela sua participação. E eu recebi um e-mail, ele diz o seguinte: não vou falar a idade para não entrar em detalhes muito específicos, tá? Mas é mais de 20 anos. Venho através deste e-mail contar um pouco do meu sofrimento com o fim do meu relacionamento. Peço que não divulgue meu nome por motivos particulares, claro que não, de forma alguma. Aliás, gente, a privacidade, a individualidade, o sigilo das informações é uma característica muito forte e presente neste canal. Apenas eu, só eu, isso eu estou dizendo a vocês, só eu tenho acesso ao e-mail. Só eu tenho acesso aos e-mails, ninguém mais. Ninguém. Não pense que existe alguém que tenha acesso aos e-mails. Não, apenas e tão somente eu. E eu prezo muito por isso, pelo sigilo das informações. Bom, há mais ou menos um mês, minha ex-namorada terminou comigo um relacionamento de quase 3 anos. Apesar de estar sofrendo muito, eu não estou aqui como vítima e sim como responsável maior pelo fim. Olha, parabéns, porque são poucas as pessoas que conseguem assumir isso. Conseguem assumir a responsabilidade e arcam com as consequências das atitudes tomadas. Se você está arcando com as consequências das atitudes tomadas, parabéns, porque isso aí é para poucos. Poucas pessoas conseguem fazer esta análise e perceber o que de fato fizeram. O que elas fizeram? Onde elas erraram? Onde foi ou em qual momento elas não souberam valorizar algo que lhes foi dado? Quantas vezes a pessoa nos ofertou alguma coisa muito bonita e a gente não soube valorizar? A gente trocou. A gente deixou aquilo. E o bonito é quando a pessoa tem essa posição como você está tendo, de reconhecer isso. Porque muitos vão se fazer de vítima. Não quer mais falar comigo, terminou comigo, não olha mais na minha cara. Quer dizer, pinta o outro como um monstro, que não quer mais atender, que não quer mais conversar, que não quer mais falar. E não responde pelos próprios atos. Não assume. Prefere pintar o outro como um grande monstro. Ainda bem que você não tem feito assim. Este relacionamento foi o que durou mais tempo e acreditei que duraria por muito tempo. Nos conhecemos no primeiro ano de faculdade e com o tempo estávamos muito ligados e felizes, nos amando mesmo. Um ano depois de nos conhecermos, eu perdi meu emprego. Daí as coisas começaram a mudar para pior. Eu mudei meu comportamento, era um cara carinhoso, até romântico, a tratava com todo o carinho do mundo e a respeitava demais. Só que tudo mudou e eu mudei. A falta de dinheiro, a dificuldade de arrumar outro trabalho e os problemas em família me transformaram em um cara que eu mesmo desconheço. Frio, ignorante, chato e mal educado. Olha, gente, você vê que coisa. Por isso que eu digo que a nossa vida, ela é constituída de vários aspectos, sim. Como uma laranja. Eu já dei esse exemplo em outros vídeos. Somos como uma laranja. Quando você corta a laranja ao meio, você consegue visualizar todos os gomos. De uma única laranja, você visualiza todos os gomos. E assim é a nossa vida. A nossa vida é constituída de vários aspectos. Tem o aspecto profissional, temos o aspecto do lazer, não é? O aspecto lúdico, o aspecto afetivo, o aspecto familiar e assim por diante. Quando muitas vezes um aspecto não vai bem, a tendência é azedar os outros. Então a gente precisa
igual quando essas companhias petrolíferas, quando elas fazem o controle daquela mancha de vazamento de petróleo. Elas colocam barreiras para que aquilo não se espalhe e prejudique tanto, ou prejudique mais ainda, o meio ambiente, porque já prejudicou. Mas eles querem minimizar os prejuízos. Eles precisam minimizar os prejuízos. Então, quando algum aspecto da nossa vida não vai bem, a gente precisa fazer esta análise. Nós precisamos analisar quais são as medidas que devemos tomar para que a frustração que estamos tendo naquele determinado aspecto, que aquilo não se espalhe para os outros e que não prejudique os outros aspectos que constituem a nossa vida e o nosso viver. Nós precisamos ter essa consciência. Nós temos que agir assim. A gente tem que fazer isso para preservar os outros aspectos desta amargura que este aspecto que não vai bem está agora, e a gente não pode deixar com que isso aí se espalhe e contamine os outros. Foi o que aconteceu com você. A minha namorada, nesse meio tempo, não estava entendendo nada, claro. Não é? Ela até poderia fazer um esforço de entender, perceber a sua situação, perda de emprego, falta de dinheiro, mas ao mesmo tempo ela também fica se questionando como que isso pode ter afetado tanto um comportamento que até então era carinhoso, de dedicação, não é? De afeto. Como eu pude mudar tanto assim? Ela estava sempre do meu lado, cuidava de mim, se preocupava comigo, ligava todos os dias, todas as noites para me dar boa noite, se preocupava com a minha saúde, sempre sorria quando olhava para mim. Bonito isso. Eu a amava e a amo, porém não consigo me perdoar por ter feito ela sofrer. Passamos tantas coisas juntos, estava sempre na casa dela, tinha o carinho da família e me sentia acolhido. Terminamos várias vezes, porém sempre voltávamos e ela me dizia que já estava cansando de ser maltratada por mim, já estava cansada de dar amor a quem só a fazia sofrer. E eu dizia que iria mudar, só que nunca mudava. Há alguns meses eu percebi que tudo estava mudando. Ela já não me ligava mais como antes. Não sorria mais como antes. E preferia os amigos do que eu. Comecei a me sentir mal, pois já percebi que ela não estava gostando de mim como antes e passei a me desesperar. Olha lá. Esse é o problema, gente. A gente começa a tomar uma atitude quando às vezes é tarde demais. Quando a pessoa já chegou no limite dela. Ou seja, ela chega no limite dela, ela fala, não estou aguentando mais. Aí ela começa também a mudar de atitude porque ela não aguenta mais. Aí a gente começa a se desesperar. Aí a gente começa a perceber que alguma coisa está errada. Pera lá. Porque muitas vezes a gente se apoia naquela posição cômoda. É cômodo continuar sendo azedo, amargo, e ela ligando de dia, de noite, me recebendo com um sorriso nos lábios, sempre me dando carinho, afeto, me apoiando, e eu sendo amargo, rude, grosso. Não se apoie. Gente, você que me assiste, não se apoie, não se acomode nesta situação de falta de afeto. Não se apoie nisso. Se você se incomoda, se você percebe que você mudou, se você percebeu que você mudou, já faça o exercício. O que eu preciso fazer para retornar ao que eu era antes? Por que eu mudei? Por que eu estou pisando em quem está me acolhendo? A gente tem que fazer esse exercício. Aí aconteceu o quê? Me tornei um ser pegajoso, mais chato. Já não a fazia feliz mesmo. Passei a desconfiar de que ela estava me traindo.
Aí foi para o oposto, né? Foi para o lado oposto. Estava ficando insuportável a situação. Você pode concluir que tudo isso não poderia, este relacionamento, acabar de uma forma pacífica. Eu simplesmente, por desconfiança dela, bombardeei o Facebook dela com palavras de baixo calão e acusações muito sérias contra ela. Além de falar mal dela para os amigos, moral da história, eu destruí a minha relação com chave de ouro. A família dela leu tudo o que eu escrevi e nem pintado querem me ver de novo. Ela me excluiu da vida dela, e com razão. Porém, agora fiquei na pior. Sem ela, sozinho, com uma culpa que domina a minha vida. Eu fiz sofrer uma pessoa que me amou demais e queria uma vida ao meu lado. Não é justo. Hoje, vejo ela feliz, vivendo, e sinto que ela fez a coisa certa. Me deixou para viver em paz. A amo muito, só que resolvi demonstrar tarde demais. Eu mudei muito, como já disse. De um cara apaixonado e amoroso, passei a ser cruel. Estou tentando viver minha vida. Parei de ligar para ela, até mesmo porque mudou o celular. Tento não pensar nela e fingir que ela não existe, mas está difícil. Parece que o mundo caiu na minha cabeça. Ela está bem sem mim e sei que não tem volta. Queria apenas tocar minha vida e não fazer ninguém mais sofrer por minha causa. Quero ser feliz comigo mesmo e me respeitar e assim amar e respeitar as outras pessoas. Obrigado. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você errou? Errou. Agora vamos fazer o seguinte exercício. Quem nunca errou? Quem de nós, num momento de desespero, num momento de falta de emprego, num momento de uma situação difícil, falta de dinheiro, quem de nós não se deixou levar pelas emoções e se transformou e a gente acabou ofendendo quem a gente mais gostava? Todos nós estamos sujeitos a isso. Aconteceu com você e você pode ter certeza que você não foi o único nesta longa história da vida. Muitas são as pessoas que assim também o fizeram. Porém, você tem um ponto muito favorável, que é o fato de você ter reconhecido. Você percebeu isso. Só que agora, o ponto desfavorável é que você se fixou nisso. Você não avançou. Porque existe um processo. Uma coisa é a gente reconhecer o erro. Este é o primeiro passo. Reconhecer o erro. Geralmente a gente reconhece o erro quando a gente vê que está perdendo tudo. Aí a gente reconhece o erro. Me lembrei agora eu acho que é interessante contar aqui, ainda que aquela passagem bíblica que fala do filho pródigo. Gente, eu não sou religioso, hein? Vamos frisar bem isso aqui. Eu sou filósofo, professor de filosofia. Mas também fiz teologia e este exemplo, eu acho essa história, essa parábola do filho pródigo muito bonita. Porque é aquela parábola que conta que o filho mais novo pediu a parte da herança para o pai e partiu para um lugar distante. Aí a gente já pode entender que o lugar distante seja, lógico, a gente pode fazer uma interpretação do texto, da narrativa, e imaginar o quão distante ele estava do pai, assim como você se afastou da sua namorada. O pai dedicava amor e carinho ao filho, porém o filho partiu para um lugar distante, o lugar do desprezo, o lugar da crueldade, o lugar da falta de amor, o lugar onde eu piso em quem me ama. Este é um lugar distante. E aí o que aconteceu? Depois que ele gastou todo o dinheiro, e aí ele não tinha nem dinheiro para ele foi trabalhar e não davam nem a comida dos porcos, aí ele lembra de tudo aquilo
que tinha na casa do pai, quando ele convivia com o pai, que os empregados tinham pão com fartura na casa do pai. E ele, lá onde ele estava, nem a comida dos porcos ele poderia comer. Foi o que aconteceu com você. A hora que ela começou a se afastar, você percebeu, você comparou, assim como o filho pródigo lembrou-se de tudo o que ele possuía quando ele estava junto do pai, antes de partir para este lugar distante. Você também percebeu que o quanto você tinha dela, antes de você ter partido para este lugar distante, da falta de carinho, da falta de atenção, de ter se transformado numa pessoa até mesmo cruel com ela. E aí você percebeu. Então, reconheceu. Reconhecer o erro é o grande primeiro passo. O filho pródigo reconheceu o erro. Não basta reconhecer o erro. Tem que ter o propósito da volta. Ele diz, o filho pródigo diz, eu vou voltar. E aí tem que ter um propósito de mudança. O filho pródigo teve um propósito de mudança. Ele quis empreender o caminho de volta e ele sabia que o caminho da volta era difícil, porque ele não estava mais com condições financeiras. O caminho da volta seria doloroso para ele. Mas ele empreendeu. Voltar, meu querido, é sempre um caminho doloroso. Reconhecer o erro e fazer o caminho da volta, o caminho de perceber onde é o que eu preciso mudar, quais são as coisas que eu preciso deixar. É doloroso. Mas a gente tem que empreender. Quando de fato a gente quer a mudança, a gente tem que empreender este caminho. Quando a gente quer mudar. É necessário que a gente faça isso. E ele empreende o caminho da volta. Ele faz o caminho da volta. E ele coloca um propósito de mudança. Quando eu chegar lá, eu vou falar para o meu pai: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não me trata como um dos teus filhos. Trata-me como um dos teus empregados. É assim que ele quer ser tratado, o filho pródigo. Ele tem o propósito de mudança. Então quando você reconheceu o seu erro, você quis mudar. Só que aí ela não quis. Ela estava no direito dela. E aí você se desesperou e aí, vamos falar o português correto, aí embosteou de vez. Aí as coisas ficaram piores. Porque aí você bombardeou o Facebook dela, você a ofendeu, aí você fechou com chave de ouro, como você mesmo diz. Porém, meu querido, tenha consciência do seguinte: ela não quer mais você e ela está no direito dela. E você tem que saber que este é um direito dela. Mas agora é hora de você se querer. É hora de você perceber que você não é esta pessoa que vai ser um cara que vai apenas e tão somente fazer com que as pessoas sofram. Meu querido, a gente tem que optar sempre pela honestidade, pela transparência e por fazer as coisas pautados no amor. Quando a gente se pauta a fazer as coisas no amor, por mais dolorosa que seja a atitude que tenhamos que tomar, a pessoa saberá que ela foi tomada com amor. Por exemplo, você vai entrar numa nova relação. Você é um jovem, você tem que entrar numa nova relação. Agora, não significa que a pessoa não vai sofrer. Se você amanhã ou depois quiser terminar com ela, talvez ela sofrerá? Sim. E você não pode levar um relacionamento com a barriga só porque eu não quero fazer ela sofrer, porque eu não quero me transformar e fazer ninguém mais sofrer, desde que você faça isso com amor. Você está fazendo isso porque na verdade você não quer amanhã ou depois trair esta pessoa. Você não quer amanhã ou depois enganá-la, mentir para ela.
Então você opta e a sua atitude é uma atitude honesta, é uma atitude de homem, é uma atitude com hombridade, porque você assume que o sentimento acabou. A pessoa pode sofrer? Pode sofrer, mas é um sofrimento que veio decorrente de uma atitude sincera, honesta, e você preocupado com a pessoa, você preocupado em não querer continuar uma relação apenas por continuar, por dó ou por piedade. Porque nós não podemos estar vinculados a alguém por dó, por piedade. Nós temos que estar vinculados à pessoa porque de fato optamos por ela, porque de fato a amamos e porque de fato todos os dias a escolhemos. Então, quando a gente coloca o amor nas nossas atitudes, a pessoa, por mais que ela sofra no momento, porque nós tivemos que terminar com ela e ela vai sofrer, pode sofrer sim, mas ela sabe que foi uma atitude pautada no amor. E aí a gente verbaliza, a gente fala isso, a gente dialoga. Então não se transforme, não se vitimize, não se transforme neste grande vilão. Você já percebeu, você já reconheceu os seus erros, você já empreendeu o caminho de volta. Agora você precisa ver que você precisa sair desta visão que você está focado agora, de que eu vou fazer, sabe? Você diz assim, não quero fazer ninguém mais sofrer por minha causa. Se paute pelo amor. As pessoas vão até poder sofrer? Sim, elas podem sofrer. Mas elas saberão que você fez aquilo pensando no que era melhor. E não porque você agiu com egoísmo, com prepotência, com orgulho, com falta de caráter. Não, você agiu com amor. Tenha este propósito, tenha este princípio. É por isso que Agostinho diz, Agostinho de Hipona, ou dentro da tradição católica, Santo Agostinho, ele diz, ame e faça o que quiseres. Ame e faça o que quiseres. Porque se a gente de fato estiver amando, qualquer atitude pode ser feita, que ela será feita com amor. Todas as atitudes nos serão permitidas, porque elas foram feitas com amor. Se reconstrua, se reestruture no amor, meu querido. E você verá que, repito, as pessoas poderão sofrer? Poderão sim, assim como você também sofrerá, porque todos nós estaremos sujeitos ao sofrimento ao longo da vida. Mas, se estivermos pautados no amor, saberemos reconhecer. A gente sabe reconhecer quando uma atitude foi pautada no amor e quando ela foi pautada no desamor, no desrespeito, na falta de caráter, na falta de ética. A gente sabe reconhecer isso. Faça isso por você. E aí sim, você trilhará o caminho rumo à felicidade. Você diz, eu quero ser feliz comigo mesmo. Todos nós devemos correr atrás da nossa felicidade, do que nos faz bem. E com certeza, uma vida pautada no amor nos levará rumo à felicidade. Não que as tempestades não acontecerão, elas acontecerão. Não que os percalços não surgirão, surgirão. Sabe? Mas a gente conseguirá driblá-los, vencê-los, superá-los com muito mais facilidade quando nos pautarmos a partir do amor. E assim você se respeitará. Você se respeitará e será respeitado nas suas decisões. Muito obrigado. Inscrevam-se, participem deste canal que busca sempre ser interativo e participativo. Se você quiser me adicionar no Facebook, esteja à vontade. Pode mandar o seu convite que eu vou aceitar com muito bom gosto, com muito carinho. Forte abraço!